Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre cuidado para não falhar na sua missão. É verdade que a falha pertence ao homem, não pertence a Deus. Mas existem momentos da nossa vida que, se houvesse uma prudência, se nós nos atentássemos para algumas coisas, nós não falharíamos naquilo que se faz necessário, que não pode haver falha. Você imagina um médico operando alguém e uma falha dele, uma falta de cuidado, uma falta de atenção, um deslize desnecessário, mesmo dele compromete não só toda a cirurgia, mas também a vida de um paciente. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, nós vamos ver uma instrução de Paulo para Timóteo, que diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, ensinamento, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Olha que coisa interessante. Atente bem para a sua própria vida, a sua maneira de viver. Aquilo que você está fazendo e como você está fazendo. Para a doutrina, para o ensinamento, para aquilo que você tem nas suas mãos para ensinar a igreja, para realizar a sua missão. Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Tentar salvar alguém e se comprometer é complicado. Trabalhar para que alguém conheça, é estranho, mas é uma verdade isso, conheça Jesus, mas me perdendo, é muito complicado. E quando é que um cristão ele entra numa falha como essa? Quando ele quando ele pensa em ganhar alguém, mas falando tudo que aquela pessoa que não está em Cristo faz e fala. Então ele se iguala, ele é igual, fazendo as mesmas coisas quando não deveria, porque aquela pessoa que ela está manifestando são trevas que existem dentro dela. E eu manifesto a luz. E eu não posso ganhar quem está nas trevas manifestando trevas. Não posso fazer isso. A pessoa já está em trevas. Eu não posso fortalecer as trevas que há nela. Eu não posso potencializar as trevas que há nela. Eu não posso acrescentar as trevas que há nela. Eu como cristão, uma missão que eu tenho, eu não posso valorizar aquelas trevas. Eu preciso ser luz. E a luz que habita em mim, lembra quando aconteceu com Paulo? Havia uma treva tão grande dentro de Saulo, na realidade Saulo, que quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai e ele fica cego. Tamanha era aquela luz. Ofuscou, cegou. E Paulo só ouvia Jesus falar. Cuidado para não falhar na sua missão, querendo ser popular. Jesus não foi popular e nunca será popular. É mais fácil as pessoas aceitarem o nome de Deus do que o nome de Jesus. É mais fácil você falar sobre Deus do que você falar sobre Jesus. Deus é universal, é algo que em qualquer religião ele encaixa. As pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Elas não falam que todos os caminhos levam a Jesus, porque Jesus disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o tempo todo é para tirar a pessoa de Jesus. É para tirar a presença de Jesus. A Bíblia é o livro mais reconhecido do mundo. E esses são 8 mandamentos que eu vou falar agora. São 8 mandamentos
principais da Bíblia, que eu e você que realizamos uma missão para Deus, precisamos não só saber como aplicar, em primeiro lugar, para as nossas vidas, e em segundo lugar, aplicar na vida das pessoas. Eu não posso tentar aplicar algo na vida de alguém quando isso ainda eu não apliquei na minha. O primeiro ponto é amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo ensinou a Timóteo a amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso que Timóteo, ele largou tudo, largou a sua casa, os seus pais, tudo o que ele tinha e seguiu a Paulo, desejou ter o que Paulo tinha, fazer a mesma missão que Paulo tinha, realizar as mesmas coisas que Paulo tinha, e isso faz com que ele um dia assuma uma igreja, um grupo, pessoas, e mesmo a meio a adversidades, por mais que a sua fé em algum momento também foi abalada, Timóteo amava a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é a fonte suprema de felicidade e significado em nossas vidas. É extremamente importante, porque se não amarmos a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, não vamos compreender, entender o que é importante para Deus, e por isso deixaremos o que é importante para Deus para fazermos aquilo que é importante para nós. Eu faço aquilo que é importante para Deus, e Deus fará aquilo que é importante para mim. A segunda coisa, para que não venhamos falhar na nossa missão como cristão, como igreja, era amar ao próximo como a si mesmo. E amar o próximo aqui como a si mesmo não significa concordar com todos os erros. Se existe uma coisa que deveria ser reprovada por Deus e que deveria ser reprovado por nós e não tem sido, é o pecado. Deus, Ele ama a todos nós. Ele ama o pecador. Nós que já servimos a Cristo somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Cristo, regenerados na graça. E quando pecamos, nós temos já esse acesso a tudo isso, então podemos desfrutar disso. Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não têm isso. Não tem essa riqueza, essa prioridade do sangue de Cristo, que nos lava, que nos purifica, que nos restaura e que nos apresenta diante do Pai. Mas, infelizmente, nós somos o contrário, nós amamos o pecado e às vezes nós aborrecemos o pecador. Nós amamos aquilo que eles têm, nós praticamos aquilo também que eles têm, mas chega um determinado momento, nós não mais amamos os pecadores. Em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31 diz assim: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe amor maior do que esses. Não existe. Mas cuidado para você não falhar na sua missão. Cuidado para você não amar aquilo que Deus aborrece. Cuidado para você não desejar aquilo que Deus aborrece. Cuidado para você não manifestar aquilo que Deus aborrece. E quando você evangelizar alguém, saiba que esse evangelismo é para resgatar a pessoa para Cristo, tirando a pessoa das trevas e colocando e levando ela para a maravilhosa luz. E isso é um caminho. Nós apresentamos a Cristo com a nossa maneira de viver. Nós apresentamos a Cristo com a nossa maneira de falar. Nós apresentamos a Cristo também através de um convite a ir a um culto. Nós apresentamos a Cristo ensinando a palavra. O terceiro ponto importante para mim e que você também deve levar para as pessoas é arrependimento e fé em Jesus Cristo. Você não deve levar uma campanha. Vamos fazer uma campanha comigo?
Show. Qualquer pessoa vai. Ela vai hoje num show secular, ela vai num show também gospel. Ela pode ir numa campanha e não se converter. Ela pode ir numa campanha, chorar, você pode convidar alguém para ir ao monte, essa pessoa vai, mas talvez não haverá uma mudança de um arrependimento no seu próprio coração. Elas amam Jesus, eu conheço Jesus, eu sei, cara, que bom que você está nesse caminho, é legal, continua mesmo, mas elas não querem. Por isso que quando Pedro, no capítulo 2 de Atos Apóstolos, quando se levanta, depois cheio do Espírito Santo, o que ele prega? A mesma coisa que João Batista pregou, que Jesus pregou depois da saída, quando ele terminou os 40 dias de jejum, foi arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Pedro também prega a mesma coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E tamanha foi essa pregação de Pedro, que as pessoas ficam desesperadas e elas perguntam para Pedro, e agora, o que vai acontecer com a gente? Nós entendemos o que nós fizemos, nós entendemos que nós crucificamos a Cristo, nós entendemos que precisamos de nos arrepender. E agora, arrependei-vos e sejam batizados em nome dele. Agora, eu preciso também ter uma vida de arrependimento, eu preciso também manifestar isso. Eu não posso só levar as pessoas a se arrependerem, mas eu também preciso ter uma vida de arrependimento, senão eu vou falhar na minha missão, senão você vai falhar na sua missão. E o centro da igreja, de tudo, o foco é Cristo. A Bíblia nos chama ao arrependimento e fé em Cristo Jesus. E nós precisamos vivenciar isso. A quarta coisa que eu preciso para não falhar na minha missão e também levar na minha missão é o perdão. Eu preciso buscar o perdão de Deus para a minha vida e eu preciso também manifestar o perdão das pessoas. Como é que Cristo perdoa a vida de alguém? Em primeiro lugar, quando essa pessoa confessa algo a ele, que entrega a sua vida a ele e se arrepende dos seus pecados e diz, Senhor, me perdoa dos meus pecados, tal. Então o Espírito Santo vem e ajuda essa pessoa e ela é então perdoada. Às vezes, o próprio Deus vai nos usar como um instrumento para perdoarmos alguém. Então nós falamos, eu te perdoo em nome de Jesus. Seja livre dos seus pecados, seja livre da opressão, seja livre dessa situação, seja livre, você é perdoado, você é livre. A Bíblia destaca a importância do perdão em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim, nós somos orientados por Paulo, e ele diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra outros, aquele momento de desafio, aquele momento de briga, aquele momento de discussão, aquele momento de enfrentamento que muitas vezes acontece dentro das igrejas. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu Deus, que desafio, né? Não é difícil isso. Eu preciso querer isso. Eu preciso aceitar que isso é uma verdade para mim. O fato é que às vezes nós não aceitamos essa palavra como verdade para as nossas vidas. Nós queremos que as pessoas aceitem a Cristo, que elas venham à igreja, que elas congreguem, que elas se firmem, mas às vezes nem eu Marcos, não consigo entender que isso é uma verdade e que isso é fácil, eu tenho que me submeter à palavra para praticar isso. Se não houver submissão a Deus, não haverá uma prática como essa. Quando eu perdoo aquele que me afrontou, sei lá, em qualquer situação, eu vou manifestar também o amor e o perdão de Deus sobre a vida das pessoas. O quinto ponto importante aqui para não falharmos na nossa missão é a obediência aos mandamentos de Deus.
obediência, não é desobediência, é obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. A Bíblia destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então percebe que se eu, como cristão, que tenho uma missão, não amo ao Senhor como eu deveria, eu vou falhar nessa missão. Porque se eu não o amo, o amor dele não está em mim. O próprio Jesus disse: se vocês me amarem, o amor do Pai estará em vocês. É uma regra isso. Simples de entender. Difícil de se viver? Não. E quem que pode nos ajudar com relação a isso? A pessoa do Espírito Santo. Se vocês me amam, me obedecerão. Obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Colocarão em prática os meus mandamentos. Se vocês não me amam, vocês vão ter muita dificuldade com relação a isso. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, atente-se à sua maneira de viver, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, para aquilo que você tem como regra de fé, de ensinamento para a vida das pessoas, porque se você fizer isso, salvará tanto a si mesmo como as outras pessoas. Isso significa você não falhará na sua missão. Sexta coisa importante é a importância da oração. Falar com Deus. Se colocar na presença do Senhor em oração. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O engraçado é que quando a gente pega esse texto bíblico, a gente pega para adquirir coisas no Senhor. Adquirir coisas materiais no Senhor. E aí nós questionamos, mas a palavra não diz. A gente pega um texto bem isolado aqui como esse, e tudo que pedirem em oração, se eu crer, se eu buscar crendo, eu não receberei? Cocei o olho. A gente fala isso, eu não receberei se eu orar crendo. Aí a gente fala, eu creio que o Senhor, eu creio, né? A gente... como se crer fosse isso. O crer, ele vai se manifestar no momento da adversidade. Se de fato eu creio que a Bíblia é a única regra de fé, se eu creio que ela é a palavra de Deus, se eu creio que ela é a boca de Deus, se eu creio que ela é o próprio Deus, através de letras, se eu creio que de fato Deus é poderoso, é no momento em que o tempo me diz contrário àquilo que creio. É nessas horas. Então eu preciso crer, porque na minha missão, na sua missão, você levará outros a crerem. A sétima coisa importante aqui da nossa aula de hoje é a importância da palavra de Deus. A tua palavra é lâmpada para que ilumine os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, por isso que nós precisamos realizar, fazer, nos comportar segundo aquilo que a palavra está nos mostrando. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Cada passo iluminado pela palavra de Deus, você sabendo o que vai ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser falado, o Espírito Santo colocando na sua boca as determinadas palavras. Você ora, você diz, Senhor, eu tenho esse material, mas o que o Senhor quer? O Senhor deseja usar esse material? O Senhor quer outra coisa? Ilumina os meus passos aqui. O Senhor quer que eu simplesmente faça uma oração? Ilumina os meus passos, e ela também é luz que clareia o meu caminho, o meu entendimento, a minha razão. Ela sai quando entra a razão do céu. Cuidado com esse negócio do que diz o seu coração, não. É o que o Espírito Santo diz à igreja. É o que o Espírito Santo diz às igrejas. E por último, a salvação em Jesus Cristo. Não leve só um único atributo de Deus, que é o amor. Leve Jesus por completo.
para as pessoas. Leve a graça de Jesus. A salvação não é por méritos, mas pela graça. Em Romanos 10, 9, nos incentiva a confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor, resultando em salvação. O nosso trabalho precisa resultar em oração. E a gente não pode abrir mão disso, não pode deixar sair daquele momento sem a pessoa confessar a Cristo. Eu não estou falando que é forçar. Às vezes será necessário insistir um pouco mais, pedindo uma revelação do Espírito, pregando uma palavra com a revelação do Espírito, tocando no coração das pessoas com a palavra de Deus, molhada, regada com o Espírito Santo. E assim nós seremos bem-sucedidos no que estamos fazendo. Se levarmos simplesmente o amor de Cristo, Jesus te ama, e não levarmos Jesus na sua totalidade, nós falharemos a nossa missão. E a minha oração hoje é para que o Senhor nos ajude a não falharmos na nossa missão, a levarmos um evangelho completo, porque ele é rico, ele é poderoso. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus, e é verdade. Ele é poder de Deus, que quando cai numa terra seca, ele molha por completo, porque a gente pensa em poder em línguas estranhas, em pular, né? Não, ele é poder de Deus para que quando a palavra cai num solo seco, que humanamente não tem como, mas a palavra é água, cai ali, ela transforma literalmente a vida da pessoa e ressuscita aquilo que está morto. O que está morto? A vida de Deus dentro das pessoas que estão vivendo aí, caminhando a passos largos para o inferno. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa missão na nossa totalidade. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.